Olá, eu sou a Jéssica Andrade, eu sou bióloga, engenheira ambiental, pedagoga, pós-graduada em gestão de projetos, practitioner em programação neurolinguística e coach. E foi com o nascimento da minha filha Alana que eu me tornei uma mulher empreendedora na área de finanças, idealizadora da Semana das Finanças Maternas, do programa Poupar para Realizar e do projeto Riqueza de Mãe. Sou uma defensora das iniciativas que visem uma mudança comportamental relacionada com a forma que as mulheres lidam com o dinheiro. Acredito que a partir da educação financeira e da quebra de paradigmas, é possível desacelerar o consumismo, gerenciando melhor o nosso dinheiro e assim ter mais qualidade de vida. Mas nem sempre foi assim. Vou contar um pouquinho da minha história para que você possa entender pelo que eu já passei. Por muito tempo, eu vivi no piloto automático e tomava as decisões de acordo com o que eu achava que era natural ou de acordo com o que os outros achavam que era bom para mim. Foi assim que eu comecei a não ter mais tempo para nada. Eu abraçava tudo, criava responsabilidades e coisas a fazer o tempo todo. Não conseguia dizer não, queria dar conta de tudo, não me permitia sentar no sofá e descansar. Por isso, nunca tinha parado para pensar na minha vida e refletir sobre qual seria o meu papel nesse mundo. Eu tive a grande chance de despertar para o meu real propósito de vida com a chegada da minha filha, a Alana. A vontade de ser mãe veio com a maturidade, pois eu era uma pessoa que nem pensava nisso, eu não ficava planejando ter filhos nem nada, mas eu acho que Deus me mandou a Alana para abrir os meus olhos, para me fazer parar para pensar em quem eu realmente era e que exemplo de pessoa eu queria dar para minha filha. Será que aquela pessoa que vive correndo de um lado para o outro e que sempre quer mais, sem saber para quê, aflita e ansiosa o tempo todo, seria realmente o espelho que eu queria que ela tivesse? Você já parou para pensar nisso? Em qual exemplo você quer dar para os seus filhos? Agora, eu tinha uma grande razão para fazer isso. Sabe aquela expressão de quando nasce um filho, nasce uma mãe? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu virei uma mãe leoa, eu queria fazer tudo perfeito para ela. Ficava lendo, pesquisando e tentava reproduzir da melhor maneira possível. Achava que somente eu poderia fazer tudo do jeitinho que ela precisava. Nos primeiros meses de vida da Alana, eu já comecei a me desesperar só de pensar em voltar para a vida que eu tinha antes. Meus valores mudaram completamente, já que nunca tinha me visto nessa situação. Eu sempre achava que assim que precisasse, eu já iria colocá-la na escola e tudo bem. Mas o meu problema principal é que, apesar de pensar que eu era uma pessoa econômica, por comprar somente coisas baratas e na promoção, na verdade, eu era muito consumista e comprava o tempo todo. Eu não voltei mais a trabalhar no mundo corporativo, né? Não voltei para a mesma empresa e comecei uma busca incessante sobre o que fazer. O que eu queria mesmo era achar um jeito de trabalhar em casa e ter mais tempo de qualidade com a minha filha. Foi aí que eu conheci a AME, Academia de Mães Empreendedoras, criada pela Melodia Moreno. E esse curso mudou toda a minha visão do mundo do empreendedorismo materno. E foi possível enxergar que haviam outros caminhos a seguir. Tive que mudar a minha maneira de pensar e viver, pois até então eu vivi uma vida toda focada no dinheiro, ou seja, no ter e não no ser. Eu fazia tudo por obrigação, não tinha um propósito, sempre achando que tinha que ganhar dinheiro, porque só assim eu ia ser feliz. Foi quando eu percebi que essa crença era muito negativa e precisava ser ressignificada.
E foi somente quando eu tomei consciência disso e pude identificar essas crenças que eu consegui ter mais prosperidade na minha vida e comecei a ser dona do meu dinheiro e não o contrário. E hoje nós iremos identificar qual é o seu perfil de consumo. Nem sempre precisamos ganhar mais para ter a vida que gostaríamos de ter, pois muitas vezes o determinante é o nosso comportamento perante o dinheiro. Se eu ganho R$1.000 e gasto R$800, ainda consigo investir 200. Agora, se eu ganho R$20.000 e gasto 25.000, ainda fico com 5.000 em dívidas. Pensando nesse exemplo, reflita quem você é e quem você gostaria de ser. Escreva. A pessoa que ganha R$1.000 ou a que ganha R$20.000? Eu gostaria de ser a que ganha R$1.000 e que gasta R$800. Entenda bem que aqui estamos falando de comportamento e não de valor monetário. Não significa que você deve se contentar em ganhar pouco. Muito pelo contrário. Você deve ter um consumo condizente com o valor que você recebe. Comprar faz mesmo bem para o humor, e quando nos sentimos angustiadas, nada mais é do que a falta de prazer. E é por isso que a gente procura fontes de prazer, que podem ser as compras nesse caso. Se você está para baixo, precisa de alguma coisa que mantenha uma quantidade mínima de bem-estar. Se a sua autoestima está baixa, comprar reforça o sentimento de potência. Eu posso, eu compro. Historicamente, as mulheres preferem comprar roupas e sapatos. Por que será isso, né? Porque sempre deram mais importância à aparência. Já os homens, eles preferem carros, eletrônicos ou uma caneta Montblanc, que são símbolos de status e poder. Duas formas de perceber se seu consumismo se tornou um problema são: a primeira delas é arrumar seu guarda-roupas. Se você descobrir muitas peças que nunca usou e coisas que nem lembrava de ter comprado, é sinal de perigo. A outra forma é analisar sua vida financeira. Se anda pendurado em dívidas, e a maioria delas é gerada por compras supérfluas, ou seja, aquelas que você sobreviveria tranquilamente sem, está na hora de procurar ajuda. E para isso acontecer, a primeira reflexão é ser ou ter. Isso determinará a nossa forma de viver. Sou bonito, né? Quando a gente ouve essa frase por aí, mas é preciso analisar o significado dessas duas palavras para entender o que realmente isso significa. Ser significa possuir identidade, particularidade ou capacidade. Ter significa possuir, ter fortuna, ter méritos. Ambos são verbos, sendo assim, representam uma ação, ou seja, um movimento em alguma direção. O ser nos leva à posse de nós mesmos e não de objetos ou de outras coisas, Reafirma a nossa identidade e molda o caráter com o qual nos relacionamos com o outro. O ter nos conduz à posse material de coisas que podem despertar o egoísmo e a falta de altruísmo nas relações interpessoais. Enquanto o ser prioriza as pessoas, o ter prioriza as coisas que podem ser compradas. A cultura atual do ter, determinante em nossa sociedade consumista, influencia de maneira intensa nossa inteligência, já que estamos sempre sofrendo com as influências do sistema econômico, que quer que a gente consuma tudo, o tempo todo. Com nossa inteligência abalada, vamos quase que roboticamente nos tornando consumidores insaciáveis e com sentimento constante de ansiedade e insatisfação. O problema é que, além da situação que citei para você, sobre consumir muito mais do que se poderia,
muito mais do que se ganha, gerando dívidas e preocupações, quando deixamos de nos satisfazer com os produtos criados pelo mercado, começamos a triste jornada de consumir a nós mesmos, nosso tempo, nossos amores, nosso corpo, nossos sonhos, nossas esperanças e, por fim, a nossa identidade. Na sociedade consumista, somos todos livres para consumir tudo, a todos e a nós mesmos. É claro que consumir é necessário, e mesmo que as pessoas tentem não consumir nada, como alguns desafios que a gente vê por aí, é inevitável consumir para viver. Mas viver para consumir, como acontece com muita gente, pode ser uma das maneiras mais eficazes de transformar a sua vida em uma morte existencial. E neste momento nós vamos ver quais ferramentas são essenciais para que possamos distinguir o consumo necessário do consumismo. Existem dois tipos de consumo: o consumo necessário à satisfação de nossas necessidades essenciais e o consumo ligado ao nosso imaginário. O consumo necessário está ligado à alimentação, abrigo físico e proteção. Então, quando vamos ao supermercado, por exemplo, colocamos no carrinho de compras os alimentos, os produtos de higiene pessoal, manutenção da casa, limpeza da casa, enfim. O consumo ligado ao imaginário, ao contrário do consumo necessário, não tem por objetivo suprir nenhuma necessidade essencial ou real, mas aquelas criadas e imaginadas por nós, ou seja, nós criamos necessidades. Enquanto as necessidades reais nos garantem a sobrevivência, o conforto vital, as imaginárias costumam nos levar por caminhos tortuosos de sedução e desejos insaciáveis. Sendo assim, a busca cerebral se volta para a satisfação de desejos socialmente valorizados dentro de um sistema econômico que visa o ter individual e não o ser humano como um ser coletivo e comprometido com a espécie como um todo. Somos estimulados a comprar, caso contrário, nos sentimos fora do contexto de beleza, de poder, de prazer. Sabe quando você vê um monte de fotos no seu Instagram de pessoas felizes, lindas, em lugares maravilhosos e você acha que só as outras pessoas têm uma vida que vale a pena e você aí em casa, lavando louça? Pois é, somos tomados por uma sensação desagradável de exclusão e de não pertencimento. Quando não compramos as coisas que todos, dizem que são necessárias à felicidade, nos sentimos fracassados e deprimidos. Se isso já aconteceu com você, saiba que deve tomar muito cuidado, pois pode interferir até na sua identidade, já que muitas pessoas hoje em dia consomem apenas para mostrar aos outros que são capazes, para provar. Algo como, sou o que consumo, e o que consumo estampa aos outros o que eu sou. Esse mundo que gira em função do consumo ligado ao imaginário, abre portas ao consumismo, que já é considerado uma doença. O transtorno do comprar compulsivo. Você está preparado para ser um bom consumidor? O bom consumidor satisfaz suas necessidades essenciais, permite-se a prazeres eventuais e, com um mínimo de planejamento, ainda consegue, dentro de suas possibilidades, fazer algum nível de reserva para os tempos mais difíceis. Muitos de nós já passamos por situações semelhantes a esta. Você vai a um shopping, assistir a um filme, compra o ingresso e descobre que a sessão seguinte só começa dentro de 1 hora. Decide então dar uma voltinha para passar o tempo, enfim. E entre uma vitrine e outra, depara-se com uma roupa incrível que de alguma forma parece ter sido colocada ali especialmente para você. Entra na loja com a convicção de que só vai dar uma olhadinha,
E em poucos segundos, a vendedora, com uma voz super gentil, dispara: "E a senhora olhando a vitrine, posso ajudá-la? Se quiser experimentar algo, fique à vontade. Essas roupas chegaram ontem e só restam poucas peças." A procura está enorme. Diante da possibilidade de aquela roupa pela sua cara acabar, você não pensa duas vezes. Ok, vou experimentar aquele vestido rosa ali. Você vai para o provador e em poucos minutos a vendedora lhe traz o vestido solicitado e mais 5 peças, igualmente lindas e perfumadas, é claro. Das 5, 3 lhe caem muito bem. Apesar de a vendedora dizer que todas foram feitas sob medida para o seu corpo, a tentação é grande. E quando você diz: "Não, vou levar somente o vestido", a vendedora pondera: "Mas se você levar as 3 peças, podemos parcelar em 6 vezes no cartão." Você olha o relógio, faltam 5 minutos para o filme começar. No impulso, aceita a proposta irrecusável e compra as 3 peças incríveis. Sai correndo, entra no cinema com a sacola repleta de coisas que nem sequer havia pensado em comprar naquele dia. Não era a sua intenção. Tudo que você queria era ver um bom filme no escurinho do cinema. Isso, sim, era felicidade para você naquela tarde tranquila de uma terça-feira qualquer. Tudo não passou de um ato de total impulsividade e por isso mesmo, esse tipo de consumo é chamado de compra impulsiva. A compra impulsiva é feita sem nenhum planejamento prévio, de maneira totalmente irracional e tem como único objetivo a satisfação imediata de uma vontade momentânea, com certeza passageira. Como diz o ditado popular, vontade dá e passa. Para que isso não aconteça e para que você não confunda o consumo necessário com o consumo ligado ao imaginário, que é o que leva à compulsão por comprar, você deve saber distinguir esses 2 tipos de comportamento. São 2 tipos de consumo e entender bem qual é a necessidade por trás da sua vontade de comprar. Avalie sempre quantas vezes você irá usar e para quê. E sempre divida o valor daquele produto pelo número de vezes que você pretende usar, para saber se seu preço realmente vale a pena. Você sabe a diferença entre desejo e querer? Se você não sabe, existe sim uma grande diferença, apesar de parecer ser a mesma coisa. Nosso cérebro, ele tem uma parte responsável pelas atividades básicas de sobrevivência, como a respiração, por exemplo, outra parte responsável pela formação das emoções e outra responsável pelo raciocínio lógico. O desejo se forma no sistema límbico, que é responsável pelas emoções. O querer já é formado no córtex, que é parte responsável pelo processamento lógico. Desejo é igual emocional, querer é igual a racional. Todo querer, algum dia já foi um desejo e passou para o processamento analítico e aí sim se transforma em realidade. No exemplo da loja que acabei de descrever, a vontade de levar as 3 peças era um desejo. Você tinha pouco tempo para decidir, havia uma pessoa te convencendo que era a vendedora, né? Que são bem treinadas para isso. E você tinha gostado. Se tivesse recorrido ao seu racional e pensaria: eu não posso levar tudo, porque se eu levar, eu vou comprometer meu orçamento. Então eu vou levar aquele vestido que eu realmente tinha me interessado. Então você, apesar de desejar 3, você leva apenas uma. Isso, é claro, se você conseguir vencer a sua parte impulsiva e imediatista. Quem deseja e passa por cima do querer, fazendo com que o desejo seja tão forte que vença o racional e deixa o emocional decidir, acaba comprando o que não precisa e o pior, o que não quer.
E aí que mora o problema, porque você ultrapassa o raciocínio lógico e faz com que seu desejo se torne realidade. Quando você compra por impulso, você passa por cima da sua parte racional e deixa o desejo te vencer. E isso é muito importante que você entenda, para que você possa monitorar o porquê você está fazendo isso e então resolver. Outra ferramenta muito importante para quem não consegue se segurar na hora de comprar é aquele famoso conselho: nunca tome uma decisão quando você está com fome. Isso faz todo sentido e tem, na verdade, uma explicação fisiológica. O hormônio grelina, que é liberado antes das refeições e conhecido por aumentar o apetite, tem um efeito negativo sobre a tomada de decisões e controle dos impulsos. Esse hormônio, ele leva o cérebro a agir impulsivamente. Por isso, se você for ao supermercado ou ao shopping com fome, com certeza comprará coisas de que nem precisava e pode acabar se arrependendo. É importante que se faça um planejamento para que você passe a priorizar o que realmente é importante para você. Agora eu vou listar algumas atitudes que você deve tomar a partir de agora para priorizar o ser ao invés do ter e assim fazer ótimas escolhas de consumo. Faça listas do que realmente está faltando e compre o que precisa. Anote em seu caderninho da riqueza e não faça apenas listas para supermercado. Faça para outras coisas também, como roupas, uma calça preta, uma camisa branca, coisas que você vê que realmente está faltando e que você possa comprar quando encontrar uma boa oportunidade de preço e de qualidade. Não adianta ser barato e não ter qualidade. Opte por comprar à vista, pois o parcelamento faz com que você compre o que não precisa e com o dinheiro que ainda não tem. Outra atitude importante é parar por 24 horas, se sentir vontade de comprar alguma coisa. Distraia-se com outras coisas. Na vida temos muitos outros prazeres além da compra. E vários podem ser totalmente gratuitos, como ouvir música, ler um bom livro, ver os amigos, brincar com os filhos. Outra atitude é definir um valor mensal a ser gasto e não ultrapasse por nenhum motivo. Anotar no seu caderno da riqueza ou na sua caderneta aí que você gosta pode te ajudar e muito, pois quando anotamos, nos comprometemos. Por exemplo, você decidiu gastar R$100 em roupas todo mês. Então gaste apenas esse valor. Não importa se aparecer uma promoção daquela, sabe, irresistível. Você já gastou sua cota mensal e terá que esperar o próximo mês. Você deve ser firme consigo mesma. Se você achar muito difícil se controlar nas compras sozinha, peça ajuda. Conte suas dificuldades a uma pessoa próxima e peça para que ela te acompanhe durante as suas compras. Peça para que ela o avise se você estiver passando dos limites. Eu fiz isso, eu confesso. Durante o desafio dos 6 meses sem comprar, meu marido me acompanhou durante todo o período e acabou me ajudando e mudando também a forma de consumo dele. E eu acabei ficando 1 ano sem comprar e nem percebi. Todos esses meses, depois de fazer um balanço de gastos e ver que está tudo sob controle, permita-se uma pequena satisfação, evidentemente, dentro das suas possibilidades, é claro. Mostre a si mesmo que ser controlado na hora de gastar é, por si só, uma grande satisfação e vale muito a pena. Seguindo essas estratégias simples, com o tempo você poderá equilibrar suas finanças pessoais e interromper o hábito de gastar compulsivamente. Eu te agradeço muito por ter me assistido. Eu sou a Jéssica Andrade e você pode me encontrar nas redes sociais com o nome Riqueza de Mãe e no meu site, gedandrade.com.br. Um grande beijo!